tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Hoje serei a professora de língua portuguesa do 9º ano mais uma vez e hoje continuaremos estudando o quê? A relação do pronome relativo com as orações subordinadas adjetivas. Quem fará mais uma vez a nossa tradução para Libras de maneira excepcional é Jéssica. Então vamos aqui dar um oi para a Jéssica. E queria lembrá-los que as nossas aulas estão todas no nosso canal do YouTube Educa Recife. E além do nosso canal, nós temos também o aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas, tanto nas lojas dos aplicativos, quanto no QR Code que aparecerá na tela, tá certo? Então baixem o aplicativo. Por quê? Porque pelo aplicativo a gente pode se comunicar pelo chat. E o chat torna a aula um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco menos Camille falando, não é? E a gente pode interagir por lá. E quem fará nosso chat de hoje é a minha queridíssima companheira e amiga Viviane Santos, professora de língua portuguesa. Vamos dar um oizinho para ela agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui, ó, conectada e ligada no que vocês vão comentar ao longo dessa aula muito boa, produzida pela professora Camille. Então, não fiquem tímidos nem receosos, tá ligado? Tá certo? Pode falar o que vocês quiserem que eu vou fazer a ponte entre vocês e a professora aqui no estúdio. E é isso, gente, vocês sabem, não precisa ter medo da gente, a gente não morde, a gente é bem legal. Então, qualquer dúvida, gritem. E a gente vai continuar trabalhando o quê? Um assunto de gramática, né? Que eu sei que não é lá a preferência nacional, é a minha, eu gosto bastante. Mas ó, a gente vai continuar o estudo do pronome relativo que e as orações adjetivas. Então, antes da gente começar mesmo, vamos fazer uma pequena revisão. Ó, o que são as orações subordinadas adjetivas? São aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Vocês lembram? É uma oração inteira, ou seja, possui um verbo, e essa oração inteira vai fazer o papel de um adjunto adnominal, de um adjetivo. Ou seja, vai qualificar, caracterizar, especificar o nome, né, da oração anterior. E a gente precisa lembrar que as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas pelo pronome relativo que. E o que a gente sabe que pode ser um pronome relativo, mas também pode exercer outras funções sintáticas. E, de novo, o que é uma subordinação? É essa relação de dependência entre orações no período composto. Vocês lembram? O período composto é aquele formado de duas orações ou mais. Então, quando a gente tem essa subordinação, a gente tem essa relação de dependência entre a oração principal e a oração subordinada. Quando a gente fala de oração subordinada adjetiva, a gente fala exatamente disso, de que é uma oração, que é uma oração subordinada a uma principal e que exerce essa função sintática de adjunto adnominal. Então, um exemplo de uma oração subordinada. A história que ela escreveu ainda deixava lembranças. Eu tenho o quê? 2 verbos, portanto, eu tenho 2 orações. Mas eu não consigo compreendê-las de maneira eficiente se eu as leio isoladamente. Então, a história que ela escreveu ainda deixava lembranças. Então, a gente não tem elas isoladamente. Falta algo. Por quê? Porque elas são dependentes, elas estão nessa relação de dependência. E o que? O que ele pode ser tanto o pronome relativo, como a gente já viu, mas ele também pode ser uma conjunção integrante. Então, vamos relembrar quando ele é pronome relativo e quando ele é conjunção integrante. Quando ele é pronome relativo, ele substitui um substantivo, evitando a sua repetição. Então, ó, este é o livro que premiaram no concurso. O que aqui está fazendo a função do sujeito, do livro. Então, o livro, no caso, o que ele evita a repetição do livro. Quando estabelece uma relação com o substantivo que o substitui, quando aparece após o substantivo que o substitui. Por exemplo, aqui a gente tem o livro, que é o substantivo, e o que o substitui.
Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. E esse aqui é o quê? É a maior dica, né, gente, que a gente falou. Se vocês ficarem na dúvida e for possível substituir o quê? Pelo pronome relativo. E observem, olhem para mim. Sem que haja mudança de sentido ou função sintática. A substituição ela precisa ser equivalente. Então, eu preciso trocar um pronome relativo por um pronome relativo, um sujeito por um sujeito, um verbo por um verbo, sempre a gente pensar assim. Nesse caso, se eu puder trocar o quê por o qual, a qual, os quais, os quais, eu tenho um pronome relativo. Então, aqui, ó, essas são as meninas que ganharam o concurso de leitura. Essas são as meninas as quais ganharam o concurso de leitura. Então, aqui a gente pode notar o quê? Que eu tenho... eu fiz essa substituição e mantive o sentido e a função sintática. Joia? E quando ele é conjunção integrante? O que como conjunção integrante introduz o quê? As orações subordinadas substantivas, que a gente ainda não viu, ou melhor, eu acho que em alguma aula anterior a gente viu en passant, viu um pouco, mas não vimos aprofundadamente. Mas o que como conjunção integrante é aquela que ela vai relacionar as orações, mas ela não vai relacioná-las emprestando um sentido. Ela vai servir somente de ponte. Eu gosto de pensar na conjunção como uma ponte, né? Uma ponte entre termos relacionados e entre orações. Então, no caso da conjunção integrante, ela introduz as orações subordinadas substantivas, que a gente não vai ver agora. Mas quando vocês aprenderem isso, vocês vão ficar ligados que vai fazer muito mais sentido isso, tá? E aí, introduz uma oração subordinada substantiva que pode atuar como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Aí vocês, mas nossa, uma oração pode ter tudo isso? Claro que não ao mesmo tempo. Mas essas funções são o quê? São funções exercidas pelo substantivo. E como eu estou falando de uma oração subordinada substantiva, a função é aquela do substantivo, assim como com o adjetivo. E aqui pode ser substituído por isto ou isso. E aí é uma dica bem legal, que eu já tinha dado para vocês. Que é quando? Que é quando a gente pode substituir a oração subordinada substantiva por isso. Então, é essencial que falemos sobre a nossa situação política. Eu posso trocar a subordinada inteira, que falemos sobre nossa situação política, por isso. E aí, na verdade, a classificação dessa subordinada, ela é uma subjetiva, que tem uma função de sujeito, mas eu não vou entrar nisso aqui. Então, quando eu posso trocar a subordinada inteira por isso ou isto, eu tenho uma prova ali que o que é uma conjunção integrante. Joia? Então, antes da gente se adiantar, assim, continuar, agora a gente já fez a parte da revisão. Será que ficou mais alguma dúvida? Será? Me contem aí. Vamos ver no chat? Professora Vivi, como é que anda o chat? Tem dúvida? Não tem dúvida? Estão todos aqui dormindo? Temos algumas aparições aí sobrenaturais, será? Então, professora Camila, eu estou aqui tentando achar essas aparições sobrenaturais. Por enquanto, está tudo bem tranquilo. Assim, tem gente acompanhando a sua aula, devem estar gostando bastante, né? Porque a gente está também. Mas eles estão bem quietinhos. Eu acho que é porque é terça-feira, né? Tá todo mundo ainda com sono. Mas se você tiver algum comentário a fazer, alguma dúvida sobre o conteúdo, tá? Não hesitem em mandar pra gente. A gente jura que responde, assim, da forma mais fofinha que der. Então, já que por hora parece que estamos bem, tá todo mundo tranquilo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, depois, né, se resolve. Vamos revisar um pouco e aprofundar nossos conhecimentos sobre as subordinadas adjetivas. Porque até agora, a gente tem falado muito sobre questões muito básicas, né? É uma caracterização, é uma característica, é um conceito, mas vamos nos aprofundar, tá? Então, as subordinadas adjetivas, como a gente já falou várias vezes, exercem a função de adjunto adnominal de um termo da oração principal. Então, a relação da oração subordinada adjetiva não é necessariamente com a oração inteira. Não é com o verbo, é o quê? É com um termo da principal.
tendo a mesma função que um adjetivo. Então, provavelmente, esse termo vai ser o quê? Vai ser um nome, né? Então, ó, quando a gente fala de subordinada, é sempre importante que a gente observe qual que termo, que elemento a subordinada vai substituir, ou vai explicar, ou vai restringir, certo? A depender de qual subordinada estamos falando. As subordinadas adjetivas, elas são iniciadas majoritariamente, né, com o pronome relativo que a gente já descobriu que é um pronome relativo universal, né, que é o mais usado. E são classificadas, atentem-se aqui, conforme a capacidade de ampliar ou reduzir o sentido do nome a que se refere. Então, de maneira mais simplificada, as subordinadas adjetivas, ela divide-se em oração subordinada adjetiva explicativa, e a explicativa ela vai fazer o quê? Ela vai ampliar o sentido do nome, né? Ela vai tornar mais amplo, enquanto que a restritiva ela vai restringir o sentido desse nome. Aí eu sei que está muito abstrato ainda, porque estamos tratando de conceitos, né? Mas quando a gente traz aqui para mais conceito, tem alguns exemplos, e aí a gente vai conseguir construir. Nesse tipo de oração, a subordinada adjetiva explicativa, a gente tem o quê? Adiciona-se uma informação acessória. E acessória por quê? Porque ela pode ser retirada da oração sem prejuízo, tá? A gente pode retirar porque é como se ela estivesse sendo um extra. Os termos acessórios, eles não são essenciais, visto que são acessórios. Mas são termos que, se a gente tira, a gente não perde o centro de significação, a gente não perde o básico, o essencial da oração. Então, deixa eu respirar um pouco agora. Ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já está definido. Então, assim, eu vou ampliar, eu vou explicar, eu vou dar mais informações extras, porque acessórias, do nome do elemento da oração principal. Então, sempre aparece separada por vírgulas. Claro que, se eu tiver uma vírgula e um ponto final, também está separado por pontuação. E pode ser removida da frase sem que haja modificação no sentido. Então, se vocês querem saber se é uma explicativa ou uma restritiva, a primeira dica, pontuação. Está entre vírgulas, está entre pontuação, explicativa. Pode ser retirada da oração sem que a gente tenha um prejuízo de sentido, explicativa. Por quê, então? Vamos pensar, é como se a oração subordinada adjetiva explicativa, e, gente, eu vou começar a chamar só de oração explicativa, tá? Oração adjetiva explicativa, porque é um nome enorme. E a professora aqui já tá o quê? Esbaforrida, cansada. Então, ó, quando eu falo da oração adjetiva explicativa, eu estou querendo dizer que é uma informação extra, e logo essa informação pode ser retirada. É um detalhezinho. Ó, vamos ver. O gato, que é um animal doméstico, come cerca de 6 vezes por dia. Veja só, gente. O gato come, né, muitas vezes por dia, os humanos também. É bom. A estudante Fernanda, que é a estudante mais nova da escola, não veio à aula hoje. Então, veja, nesses dois casos, eu tenho o quê? Eu tenho uma informação que ela é extra, é uma informação que é acessória, visto que, se eu retiro o gato, come cerca de 6 vezes por dia. O essencial da informação permanece. Repararam que essa oração subordinada explicativa, ela é somente um acessório. Ela é um extra, uma informação extra. Que nem, ó, a estudante Fernanda não veio à aula hoje. Eu dizer que ela é estudante mais nova da escola é uma informação extra, é uma explicação a mais sobre quem é Fernanda. Fernanda, que é um elemento da oração principal, que também é importante isso, tá? Qual é aqui a oração principal e qual é a subordinada? A subordinada está em destaque. E como ela vem, às vezes, no meio do período, né, ela vem intercalada, a gente tem o começo da principal,
a subordinada adjetiva e a continuação da principal. E as restritivas? As restritivas, de cara, a gente já sabe o quê? Que não tem pontuação e vocês vão ver que não pode ser retirada da oração. Então, ó, a subordinada adjetiva restritiva traz o sentido específico do termo a que se refere, restringindo seu significado a este único termo. Então, enquanto que a explicativa amplia, a restritiva vai restringir, vai delimitar, vai eliminar as outras possibilidades. Não existe pausa em vírgulas entre este tipo de oração e a oração principal e são imprescindíveis para a compreensão da frase. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são essenciais, que a gente não pode retirar da oração. Então, ó, ele é um dos poucos supervisores que é admirado por todos os funcionários. Então, eu destaquei o pronome relativo que vai introduzir, ó. Ele é um dos poucos supervisores. Se eu tiro, ele é um dos poucos supervisores o quê? Mas vocês percebem que é admirado por todos os funcionários não está dando uma característica extra. Está especificando que esse é um dos poucos... Então, daquele grupo de supervisores, este, em específico, é o que é admirado. Então, é um sentido restritivo. Todas as roupas que são largas são mais confortáveis. Então, aqui percebam que parece que a afirmação ela é feita com mais certeza, porque é um elemento essencial. Então, todas as roupas do mundo das roupas, aquelas que são largas são as mais confortáveis, mas aquelas específicas, restritas, e não uma característica, uma explicação das roupas. Vocês conseguem perceber a sutileza? E aí, para a gente perceber essa sutileza, eu trouxe alguns exemplos, algumas orações, para a gente relacionar mais para frente, logo depois desse exercício de observação e compreensão. Tá? Então, assim, ó, ela visitará o primo que mora em Brasília. Sem pontuação, uma oração adjetiva restritiva. Embaixo, ela visitará o primo que mora em Brasília. Então, essa pausa, ela é essencial para que a gente mude o sentido. Por quê? Aí vocês dizem, Camille, para mim tá igual. Aí então, vamos pensar mais um pouco, que não tá igual não. Por quê? Na primeira oração, a inferência que a gente tem, ou seja, a percepção que temos do primeiro enunciado é que ela, uma vez que o sujeito está representado, possui mais de um primo. E apenas um deles mora em Brasília, já que é uma coisa específica, fato que faz com que a oração se classifique como restritiva. Então, ó, vamos ver de novo. Ela visitará o primo que mora em Brasília. Então, este é o único primo que mora em Brasília. Quando eu trago a segunda possibilidade, né, que é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, a ideia expressa é o quê? Que possui apenas um primo, que ela, no caso, possui apenas um primo, e que esse mora em Brasília. Em decorrência dessa afirmação, dessa constatação, a gente pode dizer o quê? Que se trata de uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Então, aqui, ó, quando a gente tem ela visitará o primo. Primo o quê? Este o quê? Que mora em Brasília. Se eu retiro aqui, ela visitará o primo. Eita, não estou conseguindo apagar, mas é isso. E aí, bom, mas vocês notaram uma coisa? Qual é a grande diferença entre elas? A pontuação. Claro, o sentido, mas qual é uma das grandes diferenças? A diferença visível gráfica, né? Além da diferença de sentido, é o quê? A pontuação. Já que a oração subordinada adjetiva explicativa possui vírgula, é obrigatória, a vírgula ou o combo pontuação, né? Vírgula e ponto final, por exemplo. Enquanto que na restritiva ela não existe. E aqui eu trouxe um quadrozinho para a gente olhar e lado a lado, acho que fica um pouco mais fácil, ó. A adjetiva destaca um detalhe do termo antecedente, então é um destaque, é uma informação extra, é um sentido a mais. A África, que é um continente no hemisfério sul, tem um alto índice de pobreza. Se eu retiro, a África tem um alto índice de pobreza.
Quando eu falo da restritiva, eu digo que ela restringe a significação do seu antecedente. Então, a gente tem uma restrição. Eu não penso mais, quando eu falo, as pessoas que são alegres vivem melhor. Eu não penso nas pessoas agora como todas e quaisquer pessoas. Por quê? Porque eu estou restringindo. Eu estou falando das pessoas que são alegres. E somente essas pessoas que são alegres são aquelas que vivem melhor. E aí, gente? Agora, vamos fazer esse exercício que eu já fiz, né? Transformar orações em períodos compostos e a gente observar a diferença de sentido entre uma restritiva e uma explicativa. Tranquilo? Ó. Plantaram todas as árvores de uma só vez. As árvores dão frutos. Joia. Então, se eu faço de maneira restritiva, plantaram de uma só vez todas as árvores. Árvores o quê? Que dão frutos. Então, as árvores específicas. Mas quando eu digo de uma só vez, plantaram todas as árvores que dão frutos. Aqui eu tenho o que? A vírgula. E esse o quê? O que dão frutos, já que está deslocado aqui, ela vai ser uma explicação, né? Os trabalhadores fizeram greve. Os trabalhadores foram demitidos. Quando eu relaciono, os trabalhadores que fizeram greve foram demitidos. Então, somente no grupo de trabalhadores, aqueles que fizeram greve foram demitidos. Mas quando eu digo os trabalhadores que fizeram greve foram demitidos, então eu estou explicando algo sobre esses trabalhadores, sobre esse elemento. Eu não estou restringindo, estou explicando, estou dando uma informação extra. Mesma coisa aqui, os parentes chegaram da Itália, visitamos todos os parentes. Visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. Então, esses parentes que vieram. A ideia aqui é o quê? Restritiva. Enquanto que na letra B, visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. Os quais chegaram da Itália. Então, estou dando uma informação. E assim sucessivamente. Eu vou dar uma puladinha aqui, porque são outros exemplos. Porque eu quero fazer um desafio da trilha pedagógica de vocês com vocês. E eu vou pedir para colocar na tela, porque realmente está pequenininho. E a ideia é o quê? É que a gente preencha as lacunas com as palavras que faltam para completar 3 características das subordinadas adjetivos. Então, eu vou lendo devagar, vocês vão pensando. Eu pergunto para a professora Vivi se vocês responderam. E eu volto com o gabarito, joia? Ó. A oração subordinada adjetiva está ligada diretamente ao tananã na oração principal e funciona como tananã desse nome. O que no período é tratado como adjetivo, no período nananã é tratado como oração. Quem sabe? Vamos responder. A oração adjetiva será sempre iniciada com o que será? Quando a palavra que for mesmo um pronome relativo, ela poderá ser facilmente substituída por tananã, sem alterar o sentido do que se quer dizer. E aí, será que vocês conseguem responder? Será? Eu juro que eu acho que tá... Eita, olha só, eu já dando spoiler. Eu acho que tá bem tranquilo, né? Professora Viviane, como é que está aí no chat? Temos alguma aparição, alguma resposta, alguma consideração? Olha, eu acho que está bem tranquilo também. Para quem acompanhou aí as suas 2 aulas sobre pronome relativo, sobre orações subordinadas também, eu acho que dá para fazer uns chutes aí, arriscar uma resposta. Mas aqui eu acho que ninguém se arriscou a responder não, professora. Será que a gente vai ter que responder sozinha isso aí? Vê só. Vamos ter, né? Porque a gente já vai responder. Então, quando a gente completa, e esse exercício era realmente bem simples, porque trabalha com conceito que eu venho trabalhando há algumas aulas. Então, a oração adjetiva está ligada diretamente ao nome, a um termo na oração principal e funciona como adjetivo desse nome. A resposta já estava na pergunta, certo? O que no período simples é tratado como adjetivo, no período composto é tratado como o quê? Oração subordinada adjetiva. A oração adjetiva será sempre iniciada com um pronome relativo e, por fim,
Quando a palavra que for mesmo um pronome relativo, poderá ser facilmente substituída por o qual, a qual, os quais, as quais, sem alterar o sentido do que se quer dizer. O gabarito do exercício passado, que eu não sei se vocês fizeram, mas façam, depois chequem. Então, a gente tem as orações abaixo. A primeira, a gente tem uma conjunção integrante. Na segunda, um pronome relativo. Na terceira, uma conjunção integrante. E na quarta, um pronome relativo. E para cá, não, a hora do exercício, olha, eu botei mais exercício, não, para casa, na verdade. Eu gostaria que vocês printassem a tela agora, vou pedir para colocar em tela cheia, obrigada. E vocês podem, eu queria que vocês printassem a tela e classificassem as subordinadas, lembrando que as subordinadas são introduzidas pelo pronome relativo, tá? Em explicativas ou restritivas. Atentem-se ao quê? A pontuação e a possibilidade de retirada ou não da oração, tá? Então, vou passar para a professora Vivi mais uma vez para que ela se despeça, porque nossa aula chegou ao fim, tá certo? Então, vamos lá, se despeçam dela que eu já volto. Gente, foi uma alegria ficar aqui no chat com vocês, embora vocês estejam muito acanhados, minha gente. Eu vou ter que sacudir vocês aí pela tela do computador. Mas foi sempre uma alegria, a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um cheiro. Então, para encerrar, vamos pensar aqui nessa citação de Conceição Evaristo. Não gosto do termo intolerância. Vejo isso como uma dificuldade de conviver com o outro. Mas prefiro acreditar que a crueldade não é inata e sim adquirida. Então, se a gente pensar, a intolerância também não é inata e sim adquirida. Com este pensamento maravilhoso, eu termino esta aula e eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, é um prazer. Obrigada, Jéssica. Obrigada, professora Vivi. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Um beijo e até a próxima.